Boa noite a todos. Eu hoje venho apresentar-vos um tema que vem dar continuidade ao estudo efetuado na semana passada, em que penso que percebemos e que já não existem dúvidas, que temos um corpo e somos um espírito. Mas existe algo mais entre o espírito e o corpo? Essa foi a questão que Allan Kardec colocou aos espíritos. Na questão 135 do Livro dos Espíritos, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então há no homem três elementos essenciais: o corpo, o espírito e o laço que une os dois, o chamado perispírito. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E o princípio intermediário, ou o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Para compreendermos melhor, então, o perispírito é o que possibilita a interação entre o plano material e o plano espiritual. É o elo de ligação entre o corpo e o espírito, tratando-se de um revestimento do próprio espírito. Assim nos confirma a espiritualidade quando questionada. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Nos esclarece Allan Kardec que, assim como envolvendo um gérmen de um fruto há o perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Ou seja, a semente do fruto seria o equivalente ao nosso espírito, o perisperma, a polpa do fruto, seria o equivalente ao nosso perispírito, e a casca ao nosso corpo físico. É desta comparação usada por Allan Kardec que surge a designação de perispírito, depois utilizada até pela própria espiritualidade quando se queria referir ao perispírito. Mas existem outras denominações, como por exemplo corpo espiritual, corpo sutil, psicossoma, utilizado por outros autores, mas exatamente com o mesmo significado. E de que é composto este invólucro semimaterial? Questão 94 do Livro dos Espíritos. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntica em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como modais de roupa. O corpo perispiritual e o corpo carnal têm, pois, a sua origem no mesmo elemento primitivo, que é o fluido universal. Ambos são matéria e têm igualmente a sua origem nesse mesmo fluido, ainda que em dois estados diferentes, um transformado e condensado em matéria tangível, palpável, que é o nosso corpo carnal, o outro conservando as qualidades etéreas, puras e sublimes, o corpo perispiritual. Assim, o perispírito é um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação deste fluido em torno de um foco inteligente, ou seja, a alma. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados ou desencarnados. O envoltório de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. A sua natureza varia não só de acordo
com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Durante a ida do espírito para um novo mundo, gradualmente ele vai deixando as características deste mundo e assimilando as substâncias do outro, para que possa deslocar-se e, quando chegar, estar preparado para viver ou visitar aquele mundo que pretende. As funções básicas do perispírito são marcadas por características de natureza individualizadora. O perispírito define a individualidade, porque identifica a posição evolutiva do espírito, retratando o nosso estado mental. Organizadora, porque orienta e disciplina o desenvolvimento celular. E aqui estamos a falar de célula a célula, principalmente no momento da concepção, quando se dá a união do espírito com o corpo. Depois tem uma função sustentadora. Não só orienta a formação do ser, como o sustenta, através da renovação total das células. E isso dá-se até ao momento do desencarne. E, por último, uma função instrumental, porque é através do seu papel na mediunidade, o perispírito é o veículo intermediário entre o espírito comunicante e o corpo físico do médium. Falemos agora sobre as propriedades do perispírito, que apesar de numerosas, vou tentar aqui apresentar-vos de forma bastante sucinta. A primeira é a plasticidade. O perispírito, sendo o espelho da alma, molda-se de acordo com o seu comando, adaptando-se automaticamente às suas ordens mentais. Portanto, pode ser moldado, é flexível, tem elasticidade. A mudança de forma depende do grau evolutivo em que nos encontramos. Em segundo, a densidade. O perispírito é formado por fluidos. Ainda que não sejam totalmente eterizados, também não são totalmente materiais. E não deixando de ser matéria, apresentam em si uma densidade, que se relaciona também com o grau de evolução da alma. Portanto, a densidade do perispírito varia de indivíduo para indivíduo, de acordo com a sua evolução, e pode apresentar-se desde pastosa ou opaca em espíritos menos evoluídos e mais sutil em espíritos mais evoluídos. Mas aqui estamos a falar do perispírito. Ele é extremamente sutil quando comparado com o corpo físico, mas dentro desta sutilidade, digamos assim, existem vários níveis de densidade. A ponderabilidade. No plano físico, o corpo espiritual em si não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumento até agora conhecido. Não obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispírita tem o seu peso específico, que varia também de acordo com a sua densidade. Embora possa parecer fisicamente imponderável, porque não é matéria densa, ele não deixa de apresentar um certo peso. A luminosidade também é uma característica particular de cada espírito. A energia, em diversos níveis vibracionais ou velocidade de movimento, produz luminosidade, a depender da frequência em que se encontram operando. Sabemos que quando o espírito mais evolui, mais etérea e pura se transforma naturalmente a sua condição vibracional e energética e, por conseguinte, maior luminosidade. Aqui, note-se que a luz espiritual que estamos a falar nada tem a ver com a luz física que nós conhecemos, por exemplo, a luz emitida pelas lâmpadas. Quando nós comparamos a presença espiritual superior à luz de uma lâmpada, ela vai parecer como se fosse uma luz emitida por uma vela, uma mera claridade. Ou seja, é diferente esta luminosidade daquilo que nós estamos habituados a ver. E como já percebemos, não há barreiras. A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, caso apresente as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física, pois matéria alguma lhe opõe obstáculo. Ele atravessa todos, assim como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí a facilidade dos espíritos
atravessarem os obstáculos materiais e deslocarem-se de forma rápida, como se fosse a rapidez de um pensamento. Assim eles se deslocam. Aos olhos físicos, o perispírito é totalmente invisível. Todavia não é para os espíritos. E isto vimos na questão já apresentada, na questão 93 do Livro dos Espíritos. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, e aqui referia-se aos olhos físicos de Allan Kardec, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Outra das características é ser tangível, conforme encontramos também na questão 95 do Livro dos Espíritos. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E a espiritualidade diz-nos: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, até mesmo palpável. Sendo o perispírito também matéria, poderá, com o devido apoio ectoplásmico, tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte. Assim, o perispírito do desencarnado, ou até mesmo do encarnado, envolve-se com as condições energéticas do ambiente e de algum médium capaz de emprestar recursos energéticos através do duplo etérico, fomentando matéria necessária para revestir o aparecimento e dar-se o seu aparecimento, necessária para revestir o perispírito e dar-se assim o seu aparecimento. Apresenta também uma sensibilidade global, pois é no perispírito que ficam todos os nossos registros. Quando encarnado, o espírito registra as impressões exteriores por meio de vias especializadas, identificadas no corpo somático e que compõem os órgãos dos sentidos. Sem o corpo físico, a sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Portanto, os sentidos ficam ampliados. Acontece como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim vê, ouve, sente com o corpo espiritual inteiro. Da mesma forma, apresenta sensibilidade magnética. Sabemos que somos criados pela mesma matéria, no seu sentido original, e é essa matéria que em diferentes estados dá origem a tudo. É energia pura. Sendo o perispírito também oriundo dessa matéria, que, como já vimos, é o fluido cósmico universal, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, à psicosfera. E é essa propriedade que lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Sendo o perispírito matéria sutil, ele apresenta-se sensível pela ação magnética. E nós estamos sempre a emitir e a receber fluidos, seja pelo nosso pensamento, seja pela nossa ação. Um exemplo desta sensibilidade magnética, por exemplo, é o passe, onde existe esta emissão e doação, neste caso, de bons fluidos. Outra característica do perispírito é a expansibilidade. O perispírito pode, conforme suas condições, expandir-se, aumentando inclusive o campo de percepção sensorial. É a expansibilidade do perispírito que faculta o processo de emancipação da alma. No processo mediúnico, é graças a esta expansão do perispírito que se dá a comunicação, ou seja, através da aproximação do perispírito do médium com o perispírito do espírito que quer comunicar. A expressão mais adiantada desta expansibilidade define-se como biocorporeidade, ou seja, uma notável faculdade do perispírito que possibilita, em condições especiais, o seu desdobramento. Poderíamos dizer com muita cautela, fazer-se em dois, no mesmo lugar ou em lugares diferentes. Mas este não se divide, ou seja, o desdobramento, existe um corpo igual ao atual, mas mais fluido, com uma maior ou maior densidade, digamos assim, e que é possível de ser visto aqui, junto de nós ou em outros lugares. O perispírito é único.
A estrutura não é igual a outros perispíritos. Como a rigor, não existem almas idênticas. Obviamente, no decorrer do processo evolutivo, diminuem as diferenças e cresce a harmonização entre as almas, sem que, entretanto, a individualidade deixe de ser preservada. Ou seja, nós vamos evoluindo, vamos nos aproximando, mas cada um é um. O perispírito também é mutável. No decorrer do processo evolutivo, se não é possível modificar no que se refere à sua substância, o é em relação à sua estrutura íntima e forma. Quanto mais progrida a alma, através das sucessivas transformações, ou seja, das encarnações, mais apurado se vai tornando o seu veículo espiritual e, consequentemente, mais delicada a sua forma. Nós vemos que o desenvolvimento do espírito passa, assim como do perispírito, pelo estado vegetal, animal, hominal, este último mais complexo, mais sensível, mais elaborado. E é com esta evolução da alma que se vai dar a própria eterização do perispírito. E funciona como um espelho. O corpo espiritual reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. O perispírito é suscetível de refletir a glória ou viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando a nossa posição evolutiva real. Ou seja, ele reflete exatamente aquilo que nós somos e o nosso estado de evolução. Caracteriza-se também por um odor particular, facilmente perceptível pelos espíritos. Todas as criaturas vivem cercadas pelo seu próprio halo vital das energias que lhes vibram no íntimo do ser. E esse halo é constituído por partículas de força a se irradiarem por todos os lados e direções de si para o ambiente, impressionando-nos o olfato de modo agradável ou desagradável. Existem alguns trabalhos no campo mediúnico e da fluidoterapia em que os médiuns descrevem esta captação de odor, não é, de cheiro, conforme os espíritos que se fazem presentes. Geralmente, os espíritos de luz e elevados exalam perfumes suavíssimos. Por sua vez, a espiritualidade inferior exala um cheiro que chega a ser nauseabundo. E existem muitos relatos em livros acerca desta captação do odor. E por fim, a temperatura. No desenvolvimento da atividade mediúnica, também certos médios registram, por exemplo, uma espécie de gélido torpor, com a aproximação de alguma alma sofredora. Ou, ao contrário, uma cálida sensação de bem-estar quando da aproximação de um espírito superior. Assim, é lícito a possibilidade que o espírito também mostre, através do seu perispírito, uma espécie de temperatura própria, relacionada, claro, com o seu grau de evolução. É no nosso perispírito que ficam gravados todos os registros das nossas existências, como se fosse um arquivo. E é com base nestas propriedades do próprio perispírito que conseguimos perceber o nosso estado evolutivo, em que patamar é que estamos. E o que acontece quando o corpo físico se esgota? Dá-se o desprendimento do perispírito. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito abandona. Assim como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, ou seja, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se designa pelo nome da morte. Mas a morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma, ou seja, o espírito, abandona, conservando, porém, o seu corpo fluídico ou perispírito. Este desprendimento dá-se de forma mais fácil ou não, consoante o apego que se tem à matéria, não é? Os homens que têm na sua preocupação os bens materiais, com certeza que este desprendimento será de forma mais difícil. Ao contrário, as almas ou os espíritos que estão mais ligados à questão espiritual, este desprendimento vai se dar de forma natural e sutil. Concluímos assim
que as alterações perispirituais processam-se gradualmente, acompanhando a evolução espiritual. Sob as influências de comandos mentais, é o perispírito extremamente sensível. Daí as variações quanto às propriedades apresentadas. Alcançando um estado de sublimação espiritual, desaparece a necessidade de se acondicionar o espírito no envoltório perispiritual, podendo, no entanto, reorganizá-lo tantas vezes quantas desejar. Os espíritos de luz mais elevados necessitam apenas deste envoltório, por exemplo, para se mostrarem presentes no plano terreno, por exemplo, numa materialização. Aí necessitam do perispírito. Obrigada pela vossa atenção. Espero que tenha conseguido demonstrar aqui de forma sucinta as propriedades do perispírito, que para mim eram bastante desconhecidas até fazer este estudo para vos apresentar.